Beleza, galera? Vamos lá. Tudo bem? Eu sou o professor Wilson, língua portuguesa. Estamos começando a aula 105 do sexto ano, beleza? Então vamos agora aqueles recadinhos de sempre, né? Quais são esses recadinhos, professor? Você já sabe, né? Mas nós precisamos retomá-los, tá bom? Lembra do link de chamada, dos exercícios lá para realizar no Classroom. E lembra também daquelas atividades que o seu professor enviou, né? Lembra de verificar certinho, pergunte, entre em contato, né? Mande uma mensagem no mural lá para o seu professor. Esteja sempre interagindo, perguntando lá para tirar suas dúvidas. Bacana? E para os alunos que não têm acesso, né, ao Classroom ou à internet e assistem pela TV, esses alunos devem lembrar de retirar as atividades na sua escola. Aquelas atividades impressas, né, tem um dia determinado pelo colégio, então verifique sempre qual é esse dia. Bacana? Então, continuando o nosso tema, né, sobre notícia, verbos, vamos lá aos nossos objetivos. Então, hoje nós vamos identificar o tema de um texto, beleza? Localizar informações explícitas. Que informações explícitas? Aquelas que a gente observa com mais facilidades, tá bom? Vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão utilizadas. Nós vamos reconhecer os tempos verbais e as pessoas do discurso a qual eles estão relacionados. E nós vamos compreender o uso dos tempos verbais na produção de uma notícia, beleza? Então, os conteúdos, basicamente, são os verbos, né? Modo indicativo, os tempos verbais explorados são o tempo presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E aqui uma novidade dessa aula em relação às aulas anteriores, nós vamos falar sobre conjugação verbal também, beleza? Então acompanha comigo aqui. Esta notícia, olha o título: Sistema Cantareira entra em estado de alerta com 39,7% da capacidade. Então observe aqui o destaque do título. O subtítulo: Sabesp informou que já está economizando na retirada de água. Previsão de chuva durante a semana pode melhorar o estado do reservatório. Então, título e subtítulo, beleza? Seguindo com a notícia, o sistema Cantareira entrou em um estado de alerta e está operando com 39,7% da capacidade nesta segunda-feira 30. A Cantareira é o maior reservatório de água da região metropolitana e abastece cerca de 7,5 milhões de pessoas por dia. Na prática, o estado de alerta, igual ou abaixo de 40%, reduz a quantidade de água que a Sabesp pode retirar do manancial de 31 mil litros por segundo. A determinação da agência de volume máximo de água a ser retirada deve ser cumprida sempre a partir do primeiro dia do mês seguinte. De acordo com a Sabesp, a diminuição do volume de água retirada não é um problema, porque a companhia já vem economizando e retirando menos água do que o limite máximo estipulado pela ANA. Quem é essa ANA? Não é uma pessoa, né? É a Agência Nacional de Águas, tá bom? As novas regras da Operação Anticrise Hídrica, publicada pela Agência Nacional de Água em 2007, determina que o sistema entra automaticamente na faixa 3 de estado de alerta, quando fica abaixo de 40%. Acima de 40% até 59,9%, o estado é de atenção. Para ser considerado normal, precisa chegar a 60%. O estado de alerta começou no domingo 29, após o reservatório chegar a 39,9% de sua capacidade. De acordo com o CGE, o que significa essa sigla?
Centro de Gerenciamento de Emergências, o sistema Cantareira recebeu chuva forte durante a tarde desta segunda-feira 30. Beleza? Então, sobre essa notícia lida até aqui, né? Nós vamos realizar uma primeira atividade para observarmos alguns elementos linguísticos presentes ali. Leia o título da notícia. Sistema Cantareira entra em estado de alerta com 39,7% da capacidade. De acordo com o título, é possível dizer do que se trata a notícia e qual é o assunto? Se sim, qual é o assunto, né? Pode ser que não, mas veja, pense lá bonitinho e veja se esse título dá uma informação sobre o que ele está dizendo. Bacana? Pensa aí, já voltamos. Legal, galera, voltamos, vamos lá, vamos conferir, né? Se esse título, né, ele nos diz sobre o que trata essa notícia, vamos lá, vamos ver? Sim, é possível identificar sobre o que está sendo falado, retratado nessa notícia. Qual é o assunto? O assunto é sobre o sistema Cantareira ter entrado em estado de alerta, tá? Estando no seu nível abaixo de 40%. Então, essa condição abaixo de 40% significa alerta por parte da companhia, né, que faz o gerenciamento de água. Bacana? Vamos lá? Uma curiosidade para você. O que é cantareira, né? Quando a gente pensa assim, cantareira, o que significa? Não é alguém que canta, tá bom? Cantareira é considerado um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. Abastece a região metropolitana de São Paulo,
é formado por 5 reservatórios: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, os quais são conectados por túneis subterrâneos para aproveitar os desníveis e a acumulação da água por gravidade. Então, aqui a título de curiosidade, para fazer a contextualização deste tema que nós estamos tratando na notícia, então você já sabe o que significa cantareira, né? Então, é o reservatório de água que contempla a região metropolitana de São Paulo, beleza? Seguindo aqui, a segunda atividade para você. Como é possível interpretar a expressão estado de alerta, né? Quando a gente pensa assim, estado de alerta, nessa frase, o sistema Cantareira entrou em estado de alerta e está operando com 39,7% da capacidade nessa segunda-feira 30. Né? Então veja lá, o que significa estado de alerta nesse contexto, o que está se referindo? Pensa um pouquinho e já voltamos. Beleza, pessoal? Pensou aí? Estado de alerta, o que será que significa isso dentro dessa frase? Pode ter vários sentidos, né? Mas nessa frase especificamente, vamos acompanhar? Estado de alerta, então, refere-se à necessidade de atenção, né? Atenção sobre o quê? O nível baixo, né, do reservatório de água no sistema Cantareira, o que torna necessário a adoção de medidas de economia e contenção. E aí na sua cidade, como que está? Está faltando água, né? O fornecimento às vezes é afetado pelo baixo nível, né, dos rios,
né? Então, algumas cidades paranaenses estão passando aí por um momento, né, de economizar água. Então, em alguns momentos, o fornecimento é suspenso em determinados dias ou horários, né, para que nós consigamos ter um abastecimento adequado para que chegue à população, certo? Para que não falte água. Bacana? Então, vamos lá. Continuando aqui. Conjugações. Vamos falar um pouquinho sobre as conjugações verbais. Quando o verbo não se refere a nenhuma pessoa ou tempo verbal específico, né, nós dizemos que ele está no infinitivo. Em português, todos os verbos pertencem a 3 conjugações, tá? E para identificar a que conjugação o verbo pertence, é preciso colocá-lo no infinitivo e examinar a sua terminação. Então, vou ter que observar. Quando ele termina em R, né? O verbo termina em R, mas ele está em final ar, er ou ir, tá? Sempre vamos ter isso, ar, er ou ir. Tranquilo? Vamos continuar aqui, a gente já vai deixar mais claro esse assunto. Então, observe aqui as 3 conjugações. Então, a primeira conjugação, nós só temos 3 conjugações verbais, tá? Na língua portuguesa. Primeira conjugação verbal, observe, final ar. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de palavras aqui com o final ar para você, perceba. Abrigar e levar. Observe que termina em ar, certo? Levar, esse é o verbo, levar e abrigar, né? Aí depois a gente pode colocar eles nos tempos, né? Presente, pretérito, futuro, enfim. Mas no infinitivo eles terminam sempre em ar, ir ou ir, tá? Primeira conjugação, final, ar. Agora, passando para a segunda conjugação, nós temos aqui, ó, final, ir, certo? Responder, correr, né? Por exemplo. Então, repare, final, ir. Tranquilo? E sobre a terceira conjugação, elas têm final ir na palavra, no verbo, certo? Por exemplo, os verbos pedir e o verbo dirigir, né? Então, esses 2 verbos aí, eles pertencem à terceira conjugação verbal. Sempre 3 conjugações, tá? Se a gente pensar em vogal, é bem na ordem das vogais, tá? A, E e I. Só que o O e o U, eles não fazem parte das conjugações verbais. É somente as 3 primeiras vogais, digamos assim, tá bom? Final, ar, ir e ir. Tranquilo? Vamos lá? Identificando, então, os tempos verbais no texto. Então, observe aqui comigo a tabelinha que eu montei para vocês. No presente, né, nós tivemos alguns verbos que apareceram aí no texto que nós limos na notícia. Então, os verbos que apareceram no presente: está, é, abastece, reduz, deve, vem, determina e fica. Então, esses verbos aqui estavam no presentes. E no pretérito perfeito, quais verbos estavam lá representados? O verbo entrou, começou e o verbo recebeu. E no pretérito imperfeito, professor, nenhum verbo, né, estava presente naquele trecho mencionado. Os tempos verbais mais utilizados em uma notícia são os seguintes: pretérito perfeito do indicativo, tá? E o presente do indicativo, certo? Pois a notícia ela visa o quê? Transmitir fatos da atualidade, ou seja, de um passado recente, né? Então, nós vamos falar sobre algo que ocorreu muito próximo a nós, né? Em minutos, horas ou poucos dias, né? Ou ainda que estão para ocorrer, né? Alguma comunicação de algo que está para acontecer muito próximo. Tudo bem? Agora, a terceira atividade aqui para você pensar e realizar comigo. Sistema Cantareira entra em estado de alerta com 39,7% da capacidade. Sabesp informou que já está economizando na retirada de água. Previsão de chuva durante a semana pode melhorar estado do reservatório. A perguntinha aqui: que tempos verbais foram utilizados no título, tá? E na linha fina da notícia, e o que indicam no texto? Então, observe o título e o subtítulo.
e aqui o que eles querem indicar, o que eles pretendem indicar no texto. Um tempinho para você pensar, já voltamos. Beleza, galera? Vamos lá, vamos conferir aqui comigo. Então, no título, o que o verbo está representando? Então, o verbo está no tempo presente, tempo verbal presente. Ele indica uma ação que ocorre no exato momento em que a ação é narrada. Então, olha lá, sistema cantareira entra, né? Então, o verbo está no presente, uma ideia de exato momento em que a ação é narrada. E no subtítulo, que a gente também pode chamar de linhas finas, ele está no pretérito perfeito. Olha ali, informou, indica um fato passado recente, tá? De interesse imediato. Bacana?
Então, esse é o sentido desses dois verbos utilizados no título e também no subtítulo. Bacana? Vamos lá. Atividade número 4, aqui para você pensar comigo. Escreva cada uma das formas verbais abaixo no infinitivo e organize-as de acordo com a conjugação. Então, você vai colocar lá no infinitivo, né, final ar, er ou ir, se aparecerem, né, e também vai organizar de acordo com a conjugação. Primeira, segunda e terceira conjugações verbais. Bacana? Faz aí, daqui a pouquinho nós já voltamos. Beleza, galera? Sobre a atividade número 4, vamos ver aqui comigo, né? Então, você deveria escrever, né, as formas verbais apresentadas no infinitivo e a qual conjugação elas estão relacionadas. Se na primeira conjugação verbal, segunda conjugação verbal ou terceira conjugação verbal.
Então vamos conferir aqui. Primeira conjugação. Quando que é a primeira conjugação, professor? Quando a palavra no infinitivo termina em ar. Então observe lá. Entrar, né? Estar, determinar, ficar e começar. Então essas palavras elas estão no infinitivo, final ar, e pertencem à primeira conjugação verbal. Na segunda conjugação, são as palavras que terminam em er, quando elas estão no infinitivo. Então, o verbo ser, o verbo abastecer, o verbo dever e o verbo receber. Beleza? E na terceira conjugação, quando o verbo está no infinitivo com o final ir. Os verbos reduzir e o verbo ir. Beleza? Então, lembre sempre disso, né? De observar a qual conjugação verbal o verbo está relacionado, né? Ar, primeira, né? Em ordem. Final ar, primeira conjugação verbal. Final er, segunda conjugação verbal. E final ir, terceira conjugação verbal. Não tem muito segredo, não se perde, né? É só pensar na ordem que elas aparecem em relação à vogal. A, E e I. Beleza? Então, seguindo aqui, eu quero perguntar para você. Você lembra quais são as pessoas do discurso, tá? E quem elas representam? Quem são as pessoas do discurso? Que nós falamos também nas aulas anteriores. Né? Que pessoa que pode ser essa? Né? Você lembra ou não? Tá difícil, professor? Pensando aqui, né? Tá difícil de encontrar uma resposta. Como o nosso ícone ali, né? Alguém está pensando ali. Peraí, então vamos lá. Vamos fazer juntos aqui para observar. Veja aqui comigo. Então, as pessoas do discurso aqui, ó, elas se definem pelo seu posicionamento, tá? Frente ao ato comunicativo, ou seja, primeira pessoa, ela está representando aquela pessoa que fala, que pode ser eu ou pode ser eu e mais alguém, podemos ser nós, certo? A segunda pessoa, ela representa, né, aquela com quem se fala, que pode ser tu, pode ser vós ou pode ser você. Então, eu estou falando com você, certo? Então, segunda pessoa. E na terceira pessoa, ela está demarcada por aquela de quem se fala. Então, eu estou falando sobre ele, eu estou falando sobre ela, eu estou falando deles ou delas, certo? Então, sempre eu tenho que pensar nesse aspecto. As pessoas de discurso, basicamente, são eu, tu, ele, nós, vós, eles e as suas variações, beleza? Se está no plural, né? Ou se está no singular, masculino ou feminino, beleza? Então, sempre observe essa questão. Atividade número 5. Leia o trecho, tá? A Cantareira é o maior reservatório de água da região metropolitana e abastece cerca de 7,5 milhões de pessoas por dia. Em que tempo verbal estão empregados os verbos em destaque? E a que pessoas do discurso se referem? Então, nós temos dois verbos destacados, o verbo é e o verbo abastece. Então, só observe e responda lá essa perguntinha para mim. Já voltamos.
Legal, galera. Vamos lá, conferindo. Então, eles estão empregados no tempo verbal presente. E a referência é a terceira pessoa. Ela. Ela quem? A cantareira, né? Então, esse local, a cantareira. Bacana? Então, aqui um quiz para nós trabalharmos juntos, tá? Então, observe os verbos. Estudar, sonhar, viajar. É uma revisãozinha para nós fazermos, tá? Então, esses verbos, eles estão todos no infinitivo. Por que que eles estão no infinitivo? Porque eles estão com o final R, né? Qual conjugação verbal eles pertencem, né? Então, isso eu quero saber. Eles pertencem à segunda conjugação verbal, à terceira conjugação verbal, à primeira conjugação verbal ou a todas elas ao mesmo tempo, tá? Será que é possível pertencer a todas? Não, né? Não é possível. Então, a letra D a gente já descarta de cara. Então, pode ser A, B ou C. Então, verifique comigo aqui. Primeira conjugação verbal. Por que que é a primeira conjugação verbal, pessoal? Lembra lá do final ar, né? Primeira conjugação verbal sempre que terminar em ar, tá bom? Quando o verbo estiver no infinitivo. Bacana? Agora, atividade 6, veja aqui comigo. As novas regras da Operação Anticrise Hídrica, publicada pela Agência Nacional de Água em 2007, determina que o sistema entra automaticamente na faixa 3, de estado de alerta, quando fica abaixo de 40%. Acima de 40% até 59,9%, o estado é de atenção. Para ser considerado normal, precisa chegar a 60%. O que determina as novas regras da Operação Anticrise Hídrica, publicada pela Agência Nacional de Água em 2007? Observe, pensa um pouquinho e já voltamos.
Voltamos, pessoal, vamos conferir aqui. Então, determina o quê? Determina que o sistema entra automaticamente na faixa 3 de estado de alerta quando fica abaixo de 40%. Então, observar essa informação que está explícita aqui no texto. Basta ler, que é muito fácil fazer a identificação. Bacana? Vamos lá. Agora, resumindo um pouquinho o que foi a nossa aula, né? Vamos fazer a referência aos conteúdos abordados. Então, foi bem produtiva, muitas informações, né? Nós identificamos o tema, basicamente o tema do texto dessa notícia, localizamos as informações explícitas presentes, né, nesse texto, fizemos a inferência, né, dos sentidos de uma palavra ou expressão colocadas ali nessa notícia e também reconhecemos os tempos verbais e as pessoas do discurso, tudo bem? Também compreendemos, né, o uso dos tempos verbais, né, na produção de uma notícia, o quanto isso é importante, né? A questão do verbo no presente para dar aquela atualidade, ou também o pretérito perfeito também que acaba sendo utilizado nas nossas notícias. Eu quero mandar um recadinho, um abraço, né, o meu carinho para o pessoal de Palmeira e também da cidade de Irati. E quero agradecer a todos vocês que ficaram presentes aqui até agora, assistindo essa aula, né? Meu muito obrigado, continuem estudando, continuem aprendendo e até a próxima. Valeu!